Antes de eu falar do tema da palestra, queria fazer uma pergunta, para dizer o tema da palestra. A destruição, ela é uma lei? Sim ou não? Só não vale quem estuda responder. A destruição é uma lei ou não é uma lei? A destruição, ela deve acontecer ou ela não deve acontecer? Então, o livro dos Espíritos nos traz as leis morais e ele nos fala sobre a lei de destruição. Os Espíritos nos trouxe Allan Kardec a seguinte frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Se o processo é esse, nascer, viver, morrer, então é uma lei, é um processo natural. E renascer ainda. É isso que a doutrina espírita vem levantar o véu sobre as nossas dúvidas. De onde viemos? Para onde vamos? Por que ainda permanecemos e por que a necessidade de permanecermos aqui? Por que estamos aqui? Qual é o objetivo de tudo isso? E os Espíritos também falaram a Allan Kardec que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, ou seja, passamos nós, desde que somos criados, como princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? O átomo. O átomo já é um princípio inteligente. Até chegarmos à nossa hierarquia, aqui onde estamos hoje, humanidade. Então, nós passamos por todas as fases biológicas imagináveis. Nós aprendemos lá na escola, na biologia, a célula, o zigoto, as bactérias, os vírus. Puxa, já fui isso. Para nós é difícil compreender que nós passamos por essa fase, porque ainda não temos a inteligência para compreender a complexidade da vida. Mas a destruição, ela ocorre e ela é necessária. Por isso que os Espíritos trouxeram no capítulo 6, item 5, a lei de destruição, no livro dos Espíritos, a partir da questão 728, em que eles vão falar sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. Eles vão nos trazer sobre os flagelos destruidores, eles vão nos trazer sobre as guerras, o homicídio, a crueldade, o duelo, que não acontece mais como acontecia naquela época, mas às vezes acontece, porque às vezes nós ficamos duelando um com o outro, a disputa de bens materiais, quando um ente querido parte para a espiritualidade, aí entra o duelo, a discussão e até mesmo o duelo da força, que hoje não é mais pela espada, hoje se usa arma de fogo. Até antigamente, a época de Kardec, era usado o duelo do desafio pela espada, ou o duelo também que se dava alguns passos de costa, virava e que atirava primeiro, vencia o duelo. Hoje não é mais isso, O cara já vai lá, briga, grita e mata. É assim que acontece. Entra num duelo diferente. E a pena de morte também é uma discussão que ele traz aqui. Mas nós vamos falar sobre essa destruição necessária e a destruição abusiva. As únicas células do nosso corpo que não se reconstituem, que morrem, todas morrem, todas as células do nosso corpo morrem. Enquanto nós estamos na vida intrauterina,
em que o espírito já se ligou ao feto no momento da concepção, nosso corpo está em construção. Então, nós estamos sendo construído o nosso corpo, o espírito já está ligado ali àquele corpo. Quando nascemos, as células continuam a se reproduzir até chegarmos a uma idade adulta, e as células em algum momento também começam a morrer e a se reconstituir. As únicas células do nosso corpo que não se reconstroem são os neurônios, mas por sorte, pela inteligência de Deus, nós temos bilhões, e por termos bilhões, não é necessário que eles se reconstruam. Apesar que alguns dias atrás, uma cientista brasileira já descobriu uma planta na Amazônia que é possível reconstruir neurônios, produzir neurônios, mas ela está em fase ainda de teste, e para que isso avance precisa de investimento, aquilo que nós não temos no Brasil, né? Então, infelizmente, até que isso se torne uma ciência conclusiva, vai demorar. Mas o fato é que se a nossa célula, se todas as células do nosso corpo, elas morrem, por assim dizer, também o nosso corpo um dia irá morrer. E para onde vamos? Eis a questão. Por que a morte não pode ser evitada? Porque até hoje a medicina não conseguiu frear a morte e ter uma longevidade. Mas eu li lá no Velho Testamento que as pessoas viviam até 500 e tantos anos. Está lá no Velho Testamento, porque eu era evangélico, eu era estudioso da Bíblia, e lá dizia que as pessoas viviam 400 anos, 500 anos. Isto não é uma mentira, mas é uma inverdade, porque até os tempos eram contados de outra maneira naquela época. Então nós não podemos entender que as pessoas viveram 400 anos, porque isso vai contra a lei da natureza, porque se a destruição é uma lei, então isso é impossível. Então eu só estou trazendo aqui para ilustrar que ninguém pode viver mais todos esses anos, mas existem pessoas que já chegaram aos 125. Então eu acho que a pessoa mais velha no mundo hoje que viveu mais é 125 anos. Há uma esperança então de vivermos até os 125 anos, né? Então a questão é: tudo o que se cria, tudo o que se produz, tudo o que Deus cria irá ter um fim um dia, o fim físico. Na natureza nada se perde, tudo se aproveita, tudo se reconstrói. Está lá também no Evangelho: veste ao pó e ao pó retornará. O corpo, porque Jesus diz: o que é corpo, o que é espírito. O corpo voltará ao pó da terra, e o espírito irá soprar na sua eternidade, segundo o Evangelho. E Paulo diz: há corpos celestes e corpos terrestres. Então o que se destrói são os corpos terrestres. E Allan Kardec fez a pergunta aqui aos espíritos, na 728: a destruição é uma lei da natureza? Sim, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que é chamado de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E ele pergunta o seguinte: o instinto de destruição teria assim sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? É uma providência de Deus? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais eles se servem para atingir os seus fins, para se nutrirem. Os seres vivos se destroem entre si, e é isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar o resto do envoltório exterior. Mas
sempre não é necessário esse envoltório que é destruído. E esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente, que é indestrutível, que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre, ou seja, tudo, a célula ao arcanjo. Nós chegamos num momento no nosso desenvolvimento, que nós não somos mais um princípio inteligente e nos tornamos espírito. O animal, o que é? O animal ainda é um princípio inteligente, é um ser irracional, e o humano já é o espírito. Então, quando nós falamos espírito, nós não podemos dizer o espírito do animal. Não, o animal tem um princípio inteligente. Podemos dizer que é uma alma? Pode até se dizer que é uma alma, mas não é a concepção correta. Então, qualquer coisa que se destrói na natureza, o princípio inteligente, ele é reutilizado para que se renasça novamente. Então, as plantas, as células, né, os animais e até mesmo o nosso corpo físico, e toda a energia que vem do fluido universal, né, desta energia que é a constituição de tudo o que nós vemos aqui, tudo que está ao nosso redor, parte do fluido universal, o nosso corpo, a matéria, o espírito. O espírito também é uma matéria. Segundo os espíritos, o espírito é uma matéria quintessenciada. Então o espírito também se destrói? Não. O espírito sopra na sua eternidade. O espírito irá retornar quantas vezes for para que ele aprenda. Então, por que a destruição é necessária? Segundo os espíritos, a destruição é necessária para que ocorra o progresso. Então, nós vemos na natureza os animais, os insetos, vamos pegar do micro. Os insetos, eles se destroem uns aos outros. É a lei, a cadeia alimentar. Imaginem só, se não fossem as aranhas, como seria o nosso mundo de insetos? Iria ser insuportável. A gente já não suporta o pernilongo que fica na nossa perna lá em casa, e bate aqui, e bate lá. Agora, se não fossem as aranhas, haveria milhares de pernilongos. E se não fossem os insetos, outros insetos que capturam a aranha, ou uma lagartixa que captura outros insetos, imagina quantas aranhas não teriam no mundo. Seria um mundo desequilibrado. Então tudo na natureza é uma cadeia de progresso, de evolução, através da lei de destruição. E aí nós chegamos na nossa humanidade. O homem primitivo, ele caçava e ele matava o animal, mas para sobreviver, para se alimentar. Havia naquela época os homens primitivos que eram os coletores, que iriam em busca de frutas, de outras ervas para se alimentar, e havia os caçadores, só que eles só buscavam aquilo que era necessário para se alimentar. A partir do momento em que o homem toma consciência, e André Luiz fala que há mais de 10 milhões de anos, somente o homem tomou a consciência, veio a parte lógica, o raciocínio, aí o homem começou a pensar em propriedade. Só que quando o homem começa a pensar em propriedade, aí ele não mais começa a caçar e a coletar para o propósito de sobreviver. Ele começa a caçar e começa a coletar para produzir, reproduzir, para garantir não somente a sobrevivência, mas também por questões materiais. E então começa as guerras. Antes as guerras aconteciam, os atritos aconteciam para se defender, um com medo dos outros.
Mas depois as guerras começam a acontecer para proveitos materiais. E aí está a questão da lei de destruição abusiva. Quando as guerras começam a ser por um propósito de angariar recurso ou de prejudicar o outro, então a guerra se torna abusiva. Quando o homem começa a matar os animais para se aproveitar financeiramente ou para adquirir poder para isso, aí se torna uma destruição abusiva. Então, nós vamos ver que tudo na vida precisa de um equilíbrio. Tudo na vida precisa de um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio estamos nós também, seres humanos. Então, nós estamos vivendo e um dia o nosso corpo irá morrer de alguma causa. Mas, quando ocorre a destruição do corpo por questões, abusivas, por exemplo, o álcool, as drogas, a má alimentação, não a má alimentação porque a pessoa é pobre, miserável, não se alimenta, mas porque ela abusa da alimentação. Então aquela pessoa, o médico vai ao médico e diz assim: Dona Maria, diminui lá no toicinho, não bota mais toicinho no feijão, não pode comer toicinho, olha lá o colesterol. O médico está alertando. Aí a Dona Maria diz: bobagem, que isso, né? Minha mãe sempre me mandou comer toicinho, não sei o quê. Aí vem lá, entope a veia, a pessoa morre, né? Isso é uma forma de destruição antecipada. Mas acontece, tem coisas que nós não temos controle. Por exemplo, uma célula cancerígena, ela pode ocorrer também por situações abusivas, mas ela pode acontecer porque de repente eu não bebo, eu não fumo, eu não faço uma má alimentação, mas de repente eu desenvolvo um câncer. E aí, certamente, é por uma questão natural, estava programado para que aquilo acontecesse. E o médico vai tratar, e o médico vai cuidar, e é possível que nos cure, mas é possível que também não, porque estava lá. O Rogério vai nascer, vai desencarnar de um câncer, assim, assim, assim. Pronto, isso é natural. Agora, eu tenho a consciência de que certa substância pode provocar algumas doenças e eu continuo, então é uma destruição abusiva e eu vou responder por isso. O suicídio é uma destruição abusiva. Mas e se a pessoa estiver transtornada psicologicamente? Depende, mas também ela irá responder pelas consequências até o nível do seu conhecimento, até onde ela conhece, assim como o assassino. Existe aquele que assassina por intenção, e a nossa lei já é assim. Quando o assassinato ele é pensado, a pena é maior. Quando ele é premeditado, quando ele é devido ali uma reação defensiva, por exemplo, a lei é menor sobre a pessoa. Então, assim será também com a destruição que nós causamos. Se um homem invade a minha casa e eu tenho a possibilidade de me defender, eu irei me defender. Então, eu vou responder por isso, pela lei divina e pela lei humana. Mas eu tenho o direito de me defender. É um instinto nosso se defender desde os tempos primitivos. E talvez eu me defenda, mas eu sei, eu tenho a consciência que aquilo que eu fiz também é errado. Mas estou fazendo para proteger a minha vida e a vida da minha família. Mas eu tenho essa consciência. Então a pena poderá ser maior para mim, porque eu tinha consciência. Mas se eu fiz para me defender, isso também vai ser pesado dentro da lei divina. Então nós precisamos ter essa consciência. Alguns espíritas talvez se comportam na cadeira quando eu falo que, por exemplo, alguns animais, eles só estão na terra para nos servir de alimentação. Mas quando eu abuso daquilo, eu estou também infringindo uma lei. Então eu posso comer um boi? Posso. Posso comer uma galinha? Posso. Posso comer um porco? Posso. Mas quando eu começo a fazer aquilo de uma forma abusiva, eu também vou responder. Aqueles que criam os animais, que
fazem da criação o seu sustento, eles estão errados? Não. O erro está em maltratar os animais, como aconteceu algum tempo atrás com os búfalos lá numa fazenda, em que aquele homem abandonou aqueles animais. Ele vai responder por aquilo perante a lei humana, perante a lei divina e por todas as consequências que ele causar. Então é errado comer carne? Não, não é errado comer carne. A carne ainda é necessária para a nossa manutenção física e humana. O que é errado é abusar disso. É o abuso que é errado. E aqueles animais, o que acontece com eles? Retornam ao mundo espiritual, reencarnam novamente. Os animais, alguns são aproveitados na espiritualidade, outros reencarnam sucessivamente, seguindo a lei do progresso. O que não pode é a crueldade. Então eu vou... Um exemplo. Eu tenho lá, crio galinhas. E aí vou comer uma galinha do que eu crio. Eu vou ficar... se eu jogar água quente na galinha, direto, ela viva, para ver o que acontece, é uma crueldade. Que está aqui também na lei de destruição. Você não está matando a galinha para comer? Então mata-se a galinha para comer. Não faça crueldade com ela. Vou criar animais e eu crio de qualquer jeito, é uma crueldade. E eu vou responder por isso. Pega o cachorrinho, que bonitinho, o cachorrinho novinho, está lá. Que gracinha, vou levar para casa. Mas eu quero todos, eu quero 2, eu quero 3. Ele cresce, faz xixi, faz cocô, começa a maltratar, judio, o animal morre, ou eu abandono, jogo na rua, o animal morre, é atropelado, ou vai cair na mão de uma pessoa que vai tratar ele pior ainda, ou vai ficar rodando até e proliferar, e aquele animal gera tantos outros animais. Quem vai responder por isso? Eu, que peguei o animal e coloquei ele na rua. Então nós nos perguntamos algumas vezes, por que certas coisas acontecem conosco? Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu vou na casa espírita, eu dou passe, eu faço oração, eu estudo, eu leio, eu faço aqui, mas chego em casa, eu bato no meu cão, eu chuto no meu gato, eu grito, eu brigo, eu não dou comida, eu falo, inferno, para de me perturbar. Conosco, e por que acontece conosco? Nada passa despercebido diante de Deus. Toda destruição abusiva será cobrada, inclusive do nosso corpo. Este templo que diz Jesus é o templo, o reino dos céus está dentro de vós. Olha o que Jesus disse: o reino do céu está dentro de vós. E se nós não cuidarmos desse templo, o que Jesus diz? Não se bota vinho novo em odre velho, não se dê pérolas aos porcos. Olha só, cuidai do corpo e do espírito, disse Jesus. Então, esta destruição que nós causamos ao nosso corpo físico, abusiva, terá uma consequência. Mas o cigarro é uma droga lícita? Mas ele possui mais de 1000 substâncias que ao longo prazo vai prejudicar o seu corpo físico. Mas meu pai fumou até os tantos anos, 80 e tantos anos, e não morreu por prejuízo do cigarro. Mas o que morre é o corpo físico. O corpo físico foi prejudicado. Sendo o corpo físico prejudicado, o corpo espiritual também está prejudicado. E aí nós vemos um bebê que de repente nasce com uma broncopneumonia nos primeiros dias de vida, com problemas cardíacos, desenvolve um câncer de pulmão. Nossa, o bebê já nasceu assim. Por que será que ele nasceu assim? Viver, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, se o prejuízo que eu causei nesta existência, ele não surgiu agora, e eu não respondi nela agora, eu irei responder em algum momento.
Está lá, está registrado. Aonde? Onde está escrita a lei de Deus? Em nossa consciência. Está lá. E eu vou responder. Então, como eu estava dizendo, o suicídio também é uma destruição abusiva, sendo ele direto ou indireto. Direto, quando eu digo, vou me suicidar, pulo da ponte, é direto. Indireto, quando o médico avisa, para com isso, olha, você vai morrer, olha, se a senhora continuar, sua saúde vai complicar, você não... É indireto. Você fuma? Olha, não é bom você fumar, então não continua fumando, então olha o que você está fazendo. Faz uma caminhadinha, 40 minutos todo dia, vai ajudar com a sua diabetes, com a sua pressão alta. Isso é besteira, viver assim até hoje. Tudo bem, lá na frente terá as consequências. E ele pergunta o seguinte: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Se a destruição é necessária, por que é que nós temos que continuar a viver? Por que é que tem o oxigênio? O oxigênio que nesse momento, algumas pessoas, quem teve Covid sabe, e pessoas, acho que nunca deram tanto valor ao oxigênio. Então, quando nós temos a oportunidade de preservar a nossa natureza, e nós preservamos a natureza também, o nosso mundo, quando deixamos de jogar objetos na via pública, no lixo, na rua, nós vemos, às vezes, a gente culpamos o governo por algumas situações que acontecem. Largou lá, minha casa ficou cheia de água, mas a gente passa em meio às ruas e vê lixo por todo lado, as pessoas jogam lixo no córrego, e tem sofá, e tem pneu, e tem um monte de coisa, e a gente acha que não estamos ali sendo responsável por aquilo. Isso também está dentro da destruição abusiva, porque nós estamos destruindo o solo, nós estamos destruindo o ambiente que vivemos, nós estamos destruindo a nossa natureza, e isso nós iremos responder também. Agora, ele diz aqui: por que então, para que a destruição não chegue antes da época necessária? Toda destruição antecipada entrava ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Então Deus deu a nós a necessidade de viver, porque temos que viver, faz parte da vida. Então não adianta eu pensar em morrer? Não, porque você continuará vivendo. E segundo os Espíritos, se a vida está pesada, nesse momento para nós sentimos a nossa bagagem pesada. Que bagagem pesada. Que difícil que está a vida. Eu vou desistir. A vida não faz sentido. E se eu termino por ela, esta vida que era pesada, na próxima, a será mais difícil ainda. Se eu tive bons pais e não dei valor, terei maus pais. Se eu tive um teto e não dei valor, eu serei um sem teto, para que eu possa dar valor. Se eu tive uma riqueza e eu abusei dela, eu destruí. Porque se eu abuso, eu destruo. E aí eu voltarei naquela mesma família que eu deixei miserável. Então olha só que interessante. Eu falei que lá atrás o duelo, hoje o duelo é assim. Quer ver um duelo? É morrer um parente que deixou a herança. Aí o duelo acontece. Quero minha parte, quero minha parte, quero minha parte. Aí o filho pega e vende tudo. Acaba com tudo. E gasta. Lá na frente, onde eles voltarão? Naquela mesma família. Agora eu pago aluguel, porque a casa que meu pai deixou, dividiu, porque eu quis que dividisse e não deu para comprar nada, agora eu pago aluguel. E aí você vai voltar lá atrás, vai voltar naquela mesma família, que pode ser um sem teto, que esteja morando. E quem foi o culpado? Quem foi que cometeu a destruição? Eu mesmo. Então,
olha como a lei de destruição ela também está dentro da lei de causa e efeito. E na verdade, se nós compreendermos as leis morais que está aqui neste livro, nós vamos ver que uma complementa a outra, uma está dentro da outra. Tudo no universo é um equilíbrio de coisas. Então a gente tem que pensar bem no que nós estamos fazendo. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, olha o que ele está dizendo. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta vida, e que assim ela está mais para ser desejada do que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz tremer e temê-la. Ué, se a morte vai nos conduzir, Jesus disse ao ladrão, a Dimas, o tal bom ladrão que se arrepende ao lado de Jesus, que foi crucificado ao lado de Barrabás, do outro ladrão que estava revoltado, e Dimas, que diz a Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus fala assim para ele: na verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Porque ele se arrependeu. Mas ele está dizendo aqui: mas peraí, se está tão difícil a vida, se tudo é tão difícil nesse momento, se está insuportável, e os Espíritos falam de colônias espirituais, de lugares deslumbrantes. Nossa, eu leio um romance espiritual, eu fico encantado. Por que eu vou continuar aqui? Cuidado, né? Aquele que mais for dado, mais será tirado. Nada é por acaso. Jesus também disse: na casa do Pai há muitas moradas. Muitas. E aí, o que ele respondeu? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. E tarefa? Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que os sustém nas provas. Deus nos deu o instinto de conservação que nos sustenta na prova, e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende mais frequentemente graças sua estrela que ao seu Criador. Muitas vezes damos muito mais importância às questões materiais do que às questões espirituais. E temos que ter esse cuidado, porque se estamos aqui, vamos pensar. André Luiz, ele diz que no mundo espiritual, em torno da Terra somente, que é o planeta, um dos planetas reencarnatórios, só no ambiente da Terra, no plano espiritual, há 30 bilhões de espíritos aguardando para reencarnar. Cerca de 30 bilhões. Na Terra, nós só somos 8 bilhões. Temos o bilhete premiado. Pense nisso. Eu tenho o bilhete premiado. Porque você, entre os 30 bilhões que estão lá, você está aqui. Então o que eu devo fazer? Encurtar essa vida? Encurtar essa existência? Porque está difícil? Porque me dói aqui, me dói ali? Porque eu sofro? Porque eu estou triste? Não! Eu tenho que fazer com que a vida se torne melhor. Mas se eu não consigo sozinho, eu tenho meios para isso. Porque aqui está dizendo: Deus lhe deu o meio de sustentar as provas, de sustentar a vida. Quer uma prova disso?
Olha quanto nós progredimos. Antes, lá quando eram homens primitivos, não existia família. Era tudo instintivo. Então se nascia e chegava um momento que a mãe deixava a criança por aí. Talvez começou a andar, começou a comer. Então, agora nós temos a família, porque chegou um determinado progresso em que nós tínhamos a família. E o que seria dos nossos pais, de nós, se não fossem nossos pais? Então, por isso que nós estamos aqui hoje. E aí, o sustento. Nós comemos, nós temos alimento. Coloque, se você plantar uma bananeira num vaso, ela vai crescer e vai dar banana. Tudo que se planta na terra, nesta terra que vivemos, dá. Só existe fome ainda na terra pela ganância humana. Só por isso existe fome. Porque ainda não aprendemos a dividir o nosso pão. Então, nós chegamos até aqui hoje porque a terra nos dá também um sustento. Mas nós temos que trabalhar. Mas existe a lei do trabalho. Existe a lei do progresso. E se eu não trabalhasse, eu não teria tudo isso que nós temos aqui. Eu cheguei nesta casa aqui, era só o térreo. Era só o térreo. Não tinha um andar de cima. Era tudo feito aqui. E se não fosse o trabalho, se não fosse as mãos que trabalham, não teríamos essa estrutura que temos aqui hoje. Se não fosse o trabalho, não teríamos a tecnologia. Então o trabalho é necessário, faz parte da lei natural. Então, por que eu vou buscar a finitude da vida se ela está dentro da lei de conservação? A vida está dentro da lei de conservação. Está aqui também nesse livro, lei de conservação. Então eu não preciso me preocupar com aquilo que a gente se preocupa, muito com aquilo que é desnecessário. Se a gente nos preocupasse, o que é uma pré-ocupação, ficamos preocupados, pré-ocupados, com coisas às vezes desnecessárias. E às vezes não deixamos a intuição que vem do alto, do amigo espiritual, do espírito protetor, nos intuir. Tudo passa. Estamos passando uma prova difícil nesse momento, vamos enfrentá-la. Se é uma doença e o médico desengana, olha fulano, você tem 2 meses de vida, viva os 2 meses, e viva o próximo, e vive mais, e às vezes o médico desenganou e ali está. Tem vários casos em que os médicos disseram, olha, essa criança não vai passar de hoje, e tem gente aí para contar história. Eles não estão errados, eles estão se baseando pela ciência. Mas nós temos que acreditar é a força que nos move. E a fé é a outra força que nos move, porque a fé não é o templo religioso, a fé não é a imagem, não é a vela, não é a igreja, não é o templo budista, não é o templo espírita, não é o passe, não é o médium. A fé é a energia que move-se dentro de nós. É individual, é inata, é própria de cada um. Jesus mesmo dizia, vá, não torne mais a cometer o mesmo. Cuidado. O que ele quer dizer? Olha, não se destrua, não se autodestrua, ou não destrua o outro, para que não te aconteça o mesmo, ou coisa pior. A tua fé te curou. É a tua fé. E a fé também, que acreditar, é acreditar na ciência, é acreditar no médico, é acreditar no tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, na ciência, na vacina. São meios que Deus nos deu para sustentar a vida. E diante da tragédia que vivemos já há mais de 2 anos, que é a da pandemia, só não foi pior exatamente porque Deus
na sua misericórdia, nos dá o sustento da vida. E aqui também vai falar da guerra, que nesse momento ocorre na Ucrânia. E tudo que acontecer lá, todos serão responsáveis, tanto um lado como o outro. Não somente aquele que induziu a guerra. E aqui no livro ele diz que será daquele que abusa durante uma guerra. Ele responderá por todas as vidas que ele ceifou, e terá que responder por isso diante de diversas reencarnações. Está aqui. E assim como nós, se nós prejudicarmos o nosso próximo, se nós causarmos o abuso, a destruição desnecessária, o desperdício. Eu lembro que passava por uma situação muito difícil quando criança. E eu tinha familiares que não ajudavam. A minha mãe, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ia na casa daquela pessoa e ela jogava a panela de comida fora. Arroz, que não come arroz requintado, é uma destruição abusiva. Diante de uma situação em que milhares passam fome, se eu causo desperdício, porque eu tenho como comprar de novo, isso também é uma destruição abusiva. E a pessoa será responsável também. Nada passará despercebido diante da lei de Deus. Nada. E nós temos que ter essa consciência. Então, se nós estamos dentro de uma lei de progresso, uma lei de conservação, e que também há a lei de destruição, sabendo agora que não é o espírito que morre, não é o princípio inteligente que morre, é a matéria que deixa de existir, então nós vamos ter que preservar. Então, se nós queremos um mundo melhor, quem já leu sobre a regeneração aqui? Ninguém leu sobre a regeneração. Uma leu sobre a regeneração. A regeneração, ela vai chegar? Vai. Quando? Não sei. Não sei quando. E por que ela tarda a chegar? Porque ainda não aprendemos. Porque ainda não mudamos o modo de pensar. Porque ainda pensamos apenas egoisticamente. Somos seres egoístas ainda. Pensamos somente em nós. Não conseguimos ainda pensar no coletivo. Se nós começarmos a pensar no coletivo e saber que um ato meu vai prejudicar o outro, a gente vai melhorar isso. Se nós começarmos a cuidar da natureza, deixarmos, por exemplo, de jogar coisas na rua de qualquer jeito, mandar o lixo de qualquer jeito, por exemplo, isso é destruição também. Quando eu abuso, é destruição. Se nós não pensarmos coletivamente, tardará esse mundo a se tornar melhor. Porque ele é o que é, porque ainda somos. O mundo é o espelho de nós mesmos ainda. Mas eu não faço esses absurdos. Mas fazemos outros pequenininhos, que podem se tornar grandes e abusivos. Então procure ter essa consciência. Por onde eu começo? Por mim mesmo, cuidando do meu corpo físico, da minha mente, do meu corpo espiritual, cuidando da minha saúde espiritual, cuidando da minha saúde mental, da minha saúde física, que é importante, para que eu também possa expandir isso e levar isso ao outro. E se está difícil, eu não consigo fazer isso sozinho, Deus mandou a providência, e é só procurar, que ela está do seu lado. Olhe para o lado, ela está do seu lado, ela pode estar à sua frente, ela pode estar dentro do seu lar, ela pode estar numa palavra amiga, no ato de compreensão, no pedido de socorro, no pedido em que eu preciso de ajuda,
me ajude, e certamente você será ajudado. Então procure, busque, para que você possa crescer e ajudar o outro a crescer também. Esse é o objetivo da vida. Então, se a pandemia nos assustou, e ela causou destruição, mas ela também vai causar o progresso da sociedade, da nossa humanidade, para que tudo vá se desencadeando para uma evolução, do qual nós fazemos parte. E se estivermos cansados, vamos lembrar do convite de Jesus, que diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas seja como eu, que sou simples e humilde de coração. Então, Senhor, nessa tarde de hoje, em que viemos até aqui para o seu aprendizado, nós nos pedimos, como benditos que somos, fortaleça-nos, Senhor, ajude-nos a superar a dor, a tristeza, o desalento, a enfermidade, mas sabendo, Senhor, que o seu amor é misericordioso, e o Senhor, sendo o Pai que é, diante do nosso pedido, da nossa fome, da água viva, do alimento que nos fortalece a fé e a esperança, não nos dará pedra, Senhor, nos dará conforme o nosso merecimento. E nós podemos dizer, Senhor, se ainda não aprendemos, que nós possamos aprender com a palavra de Paulo, que diante de sua agonia no final da vida, e diante de tudo o que ele sofreu, ele apenas dizia: a tua graça me basta. Então, Senhor, que a sua graça possa nos bastar diante daquilo que somos merecedores. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.